Nossa live, começamos aqui mais uma Conates Amazônia, né? Estamos na quarta Conates e a nossa Conates aqui na live é a segunda Conates. Então, o que é Conates? É a Conferência Nacional e Internacional de Turismo Sustentável, onde nós procuramos sempre trazer o melhor, trazer as oportunidades, tá, para os locais onde nós trabalhamos, especialmente essa questão da responsabilidade social que envolve a questão da sustentabilidade. Então, nós trouxemos nessa segunda Conates, né, que foi idealizada aqui por nós na Amazônia, mas a Conates ela já é um evento que acontece há 15 anos no Brasil. Ela foi idealizada pelo biólogo Jorge Manzoni, que mora no sul, daqui a pouquinho ele está entrando aí. Ele mora assim como se fosse do Oiapoque ao Chuí mesmo, né, como se ele morasse no interiorzão mesmo, lá do Rio Grande. Então, a gente está aguardando a entrada dele, mas isso não impede da gente já entrar aqui com os nossos convidados. Então, nessa Conates, nós temos quem? Carlos Cury, que vai trazer para a gente, falando dessa situação toda aí, o que é o IDESAN, como é que é essa pegada do PPA, né? Como é que as empresas podem aproveitar essa grande oportunidade, porque a bioeconomia é a mola do mundo. A bioeconomia é o maior negócio, né, já desde algum tempo, só que a gente não tem visto isso. Então, nós não temos prestado muita atenção nisso, nessa questão. Como é que eu vou desenvolver o trabalho de um ribeirinho, por exemplo, trazendo uma low tecnologia, uma tecnologia de baixo custo, e aproveitando as oportunidades que um programa como o PPA traz, né? Então, o Carlos Cury, que é o nosso convidado especial, né, ele vai estar passando para a gente essas dicas, mostrando a cara linda dele que já está aí, né? Então ele vai estar aqui apresentando, ele está lá no home office, está todo mundo ainda em home office, hoje eu estou aqui na Faculdade Santa Teresa, onde a gente está desenvolvendo todo um trabalho voltado para o empreendedorismo, inovação, e essa pegada do bionegócio, da biotecnologia, do bioproduto, nos interessa demais. E aí a gente tem aqui o Papa da bioeconomia na Amazônia, que é o professor Espartaco, um dos fundadores, o idealizador, né, do CBA, do Centro de Biotecnologia da Amazônia. Então, o professor Espartaco, grande mentor, grande orientador, sou super fã dele, a gente tem uma filha com o mesmo nome, as nossas Marias Claras, né, professor? Então, a gente tem essa coisa. Tá? Então, eu sou a Olinda Marinho, e eu sou a coordenadora da Conates Amazônia. Então, a gente está nessa pegada onde a gente envolve a economia criativa, o turismo, tá? E tudo isso com a pegada da inovação e do empreendedorismo, porque empreender na Amazônia não é fácil. Então, agora eu gostaria que o Carlos Cury se apresentasse e mostrasse aí essa importância toda do trabalho que o IDESAN vem fazendo. A palavra está contigo. E olha, pessoal, público externo aí, eu já estou aqui com a Lismar Freitas, com a Lila Costa, boa tarde a vocês, lá de Belém, grande abraço, então vem com a gente, tá? Vamos lá, cara, manda aí. Legal, obrigado pela essa alegre e completa introdução. Boa tarde a todos que estão assistindo a gente. Muito obrigado pelo convite, a gente poder estar aqui falando um pouco sobre isso, né, coisa que a gente mais gosta, e que se potencialize para mais soluções e para mais negócios na Amazônia. A gente está trabalhando, eu sou do IDESAN, Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, e a gente tem um trabalho de 16 anos aqui, com fortalecimento de cadeias produtivas, planejamento territorial e valoração dos serviços ambientais da floresta, né? Esses são os eixos macro, e dentro disso, em 16 anos, já deu para fazer bastante coisa. Um dos últimos eixos que a gente tem desenvolvido bastante são o fortalecimento de negócios da Amazônia, as cadeias produtivas que estão no campo desenvolvendo soluções, já por organizações comunitárias, mas também outros elos da cadeia que estão promovendo negócios de impacto social e ambiental positivo. E aí isso a gente tem uma oportunidade, né, de irradiar um pouco mais nossos impactos, de poder medir
e apoiar empreendedores que estão desenvolvendo bons trabalhos na Amazônia, mas não encontram todos os suportes que eles precisam para constituir seu negócio, evoluir, superar os desafios e gargalos, como, né, já foi citado aqui, que empreender é difícil na Amazônia, algumas vezes mais. Então, essa é a oportunidade que a gente tem buscado. E o último caminho bastante oportuno agora é o Programa Prioritário de Bioeconomia, que o IDESAN ganhou o edital com uma proposta justamente de promover negócios de impacto social e ambiental e promover biotecnologia, apostando muito no que a gente já conhece. A academia tem a solução, a academia já pesquisa bastante coisa, já tem evoluído modelos de projetos, produtos, serviços, já numa fase bastante evoluída de conhecimento, faltando agora esse upgrade, que é o potencial financiador do Programa Prioritário de Bioeconomia, que é o recurso vem da Lei de Informática, da SUFRAMA, onde pode apoiar novos negócios, novos produtos, novos serviços. Então, essa oportunidade que a gente tem agora de poder apoiar os pesquisadores que já estão numa fase final de conhecimento, já evoluiu o seu conhecimento, estão agora prontos para tornar esse produto apto para negócio, e que é um recurso com um novo formato, um financiador diferente, que apoia um produto diferenciado atualmente. Obrigado, minha querida amiguinha. Estou tentando entrar na live e não consigo aqui. Muito bacana, Cori. E aí eu queria aproveitar o momento para falar aqui com o professor. Gente, a luz aqui foi embora a minha energia aqui, mas não tem problema. Eu queria aproveitar que o professor Espartaco, você falou na evolução, né, da bioeconomia, do bionegócio na Amazônia, e olha só, eu gostaria que o professor Espartaco falasse nessa evolução, porque ele já vem acompanhando isso, né, professor? E essas dificuldades todas para implantar, para começar, né, estruturar todo esse programa de bioeconomia na Amazônia, eu acredito que não seja uma coisa fácil. O Jorge Manzoni entrou, Jorge. Professor, a gente já está na live, o professor Espartaco vai falar rapidinho, aí daqui a pouco. Eu quero passar a palavra para o Jorge, que ele pode, se você quiser. Posso. Olá, boa tarde aqui, né? Boa noite já aqui, né? Estamos no noturno, né? Desculpa que foi burrice mesmo, não consegui entrar na live, né? Mas é uma grande honra estar com o doutor Espartaco, o nosso amigo aí também do IDESAN, né? A nossa grande mestra Olinda, que conduz todo esse processo na Amazônia toda aí, que é o sucesso desse nosso projeto. Eu quero dizer que sou muito grato pela presença de todos, pelo esforço de estar aqui junto conosco, tá? E queria colocar também que, como, né, vocês são os experts dessa área, né? Que nós estamos tratando de um tema que é de ponta, né? Ainda mais em tempo que nós estamos passando por um processo muito difícil de pandemia, né? Onde a bioeconomia, todos os recursos da biodiversidade da nossa Amazônia são vistos como a solução para muitas patologias que afligem o nosso ecossistema planetário, digamos assim, né? Então, eu sou muito grato pela presença de todos, gostaria muito que o doutor Espartaco, o outro nosso amigo do IDESAN também, começassem a colocar essas questões que são de extrema importância, esse novo modelo de desenvolvimento, que é a bioeconomia, que tem por si os recursos da nossa Amazônia, né? Toda essa biodiversidade, todos os ativos da Amazônia. Ou seja, esses ativos são patrimônio brasileiro, né? Que tem repercussão na melhoria de qualidade de vida da humanidade como um todo. Então, essas são as questões que nós estamos tratando com especialistas dessa área, né, com pessoas que fazem acontecer. Esse nosso projeto CONATS, o CONATS Amazônia, no qual a Olinda coordena e é a maestra aí na região amazônica, nos traz grandes benefícios em termos de retornos para a sociedade. Tá? O pessoal que está na nossa audiência, né, muito grato por isso. E nosso grande viés sempre que é o quê? Uma ciência cidadã, a eco-cidadania, como eu sempre coloco.
Ou seja, né, nós estamos tratando uma conscientização. Nós vemos todo esse problema hoje em dia, principalmente no Brasil, né? Vamos colocar aqui na região onde eu estou e outras várias regiões, eu vejo essa mesma questão. A gente está num processo aqui no Rio Grande do Sul escalonar exponencial na questão da Covid, né? Então, em toda hora é colocado sistemas de alerta e tudo mais para a sociedade como um todo, e, no entanto, a gente não consegue, devido à falta de conscientização do povo, um isolamento social satisfatório, né? E acredito que, nesse grande tema nosso, que é a bioeconomia, esse novo processo de desenvolvimento, né? Esse novo, digamos assim, que nós estamos evocando para a sociedade, que temos especialistas na área, com transferência de tecnologia, pessoas que fazem acontecer, é a grande saída, digamos, para várias patologias, várias doenças e o equilíbrio ambiental do planeta. Estamos aí com a nuvem de gafanhotos deslocando mais aqui para o Rio Grande do Sul também, atingindo a nossa região, já está próximo da nossa região, então temos uma série, para vocês terem uma ideia, hoje nós saímos agora há pouco aqui na minha região de quase 0 graus, tá? Uma sensação de 0 graus, e hoje nós estamos num veranico de 24 graus aqui, tá? Isso tudo numa mudança de 24 horas, digamos assim, tá? Então, as coisas estão muito diferentes, e eu estou aqui pedindo, né, a intervenção desses grandes profissionais, dessas grandes pessoas que fazem acontecer, que a Olinda conseguiu articular e colocar conosco à disposição do planeta inteiro, né, para dialogar sobre essas possibilidades de desenvolvimento dentro da bioeconomia, né, a biotecnologia em si, né, e todo esse cenário que nós estamos passando pelo planeta, né, que todos os especialistas que estão aqui sabem que isso não é uma novidade, são coisas que já se vem falando há muito tempo, tá, mas que, infelizmente, não teve um êxito da parte de conscientização da sociedade como um todo, e estamos chegando a um ponto muito difícil na questão da sobrevivência humana no planeta. Então, coloco a minha gratidão, a minha honra, né, de estar muito honrado com essas pessoas que estão aqui, dialogando conosco, para construir uma sociedade bem melhor, uma sociedade onde as pessoas possam, pelo menos, acender uma chama e ver o que podemos fazer de melhor para esse planeta, para um Brasil melhor, para uma sociedade mais justa, equitativa, e que teremos, com a graça de Deus, um desenvolvimento que seja com base na sustentabilidade. Então, minha gratidão a todos e sou só ouvidos. Gente, eu queria só dizer, a minha energia foi aqui embora e pode ser que caia novamente. Então, Jorge, você chegou na hora certa para conduzir aí. Então, eu perdi algumas coisas. Mas, meu amigo, conduz aí, tá? E manda ver, você, o Carlos Cury, o professor Espartaco, que são pessoas que entendem de bionegócio, biotecnologia, tudo na Amazônia. Então, se cair de novo a energia, não tem problema, que vocês estão aí para mandar muito bem. E a Ianca está nos bastidores. Beijo. Conduz aí, Jorge, lá do Sul, lá do Rio Grande, meu amigo. Tá ok. Passamos... Doutor Espartacus, o nosso Carlos, quem que eu gostaria de dar a palavra no momento, para a gente começar a dialogar sobre essas possibilidades da bioeconomia na região amazônica? Deixo aberto. Será que o Espartacus... Oi, boa tarde. Eu dei uma introduzida aqui quando você estava chegando, e aí eu não sei se o Espartacus caiu, você está podendo falar agora. Caiu? Então vamos... Aí, ele pode se introduzir, fazer uma introdução aí do processo, na parte dele. Olha, só agora que eu consegui voltar. Tá? Então, eu preciso que vocês me coloquem no contexto. Não, sim, doutor Espartacus.
nós colocamos um pouco do cenário da bioeconomia, né? Colocamos a necessidade desse modelo de desenvolvimento, da biotecnologia, para termos um desenvolvimento sustentável, os retornos da biotecnologia e da bioeconomia para a sociedade global como um todo, né? E dos recursos amazônicos da biodiversidade. E estou passando a palavra para o senhor fazer uma abordagem, né, de um grande especialista, experto nessa área, das possibilidades que da bioeconomia aliada à biotecnologia pode trazer para a melhoria de qualidade de vida humana nesse planeta. Bom, sem dúvida, né, grande parte quer dizer, a biotecnologia basicamente se baseia na biodiversidade, né, no patrimônio genético, né? E só um minutinho. Gente, mil perdões. Que nada, que nada. Faz parte do home office. A Timina escapou do quarto. Bom, vamos lá, gente. Então, e no Brasil, especialmente na Amazônia, a gente tem essa biodiversidade fantástica, né? Então, esse é um diferencial muito grande. Eu queria comentar o seguinte, nós temos que talvez ver vários lados que depois se conectam. Eu estava vendo o Carlos Cury falando, né, a respeito do trabalho que eles têm feito, o IDESAN e outras também organizações não governamentais, né, sem fins lucrativos, né, sobre as cadeias produtivas, a valorização dos serviços ambientais, fortalecimento dos negócios nessa área, né? E tem instituições bastante importantes, e IDESAN é uma delas, né? Isso tem sido feito, precisa continuar, existem gargalos que esse pessoal conhece das cadeias produtivas. E, sem dúvida, a academia, e junto com as ONGs, com empresas também, vão poder ajudar, quer dizer, vão resolver esses gargalos e isso vai ter uma dinâmica que está cada vez melhor, né? Bom, nesse sentido, eu acho que se tivesse um sistema de manejo onde se integrasse não só o manejo florestal, como não florestal, no mais amplo sentido, né? E também com turismo também, dentro do possível, né? E com um grande projeto de bioprospecção organizado, eu acho que, pelo menos em algumas áreas bem definidas da Amazônia, isso seria uma coisa grandiosa, né? De uma certa forma, quando a gente idealizou o CBA estaria um pouco no centro de um projeto de bioprospecção, mas facilitando as atividades de prospecção, como coleta de amostras, produção de extratos, envio para vários grupos do Brasil todo para testar as propriedades das amostras, né? Eu ainda acho que isso é muito importante e gostaria que vocês, o Carlos e quem estivesse ouvindo, pensar como seria possível organizar uma ação desse tipo, né? Bom, vindo mais para o lado que é a minha especialidade, que é a parte molecular, né? Eu gostaria de contar, rapidamente, nós não temos muito tempo, né? Dá para escrever um livro hoje em dia, né? Quando eu cheguei aqui, a convite do CNPq, eu vim visitar um projeto RAI, que era um primeiro projeto que teve na UFAM, né? E tinha uns 4, 5 bolsistas, 3 professores, né? Que são colegas até hoje. Tinha o José Odair Pereira, professora Francisca Simas, Eduardo Nagal, né? E vários alunos. E uma coisa que me sensibilizou muito foi o seguinte, uma vontade enorme de trabalhar, né? E nessa biodiversidade fantástica, mas a infraestrutura paupérrima,
né? Isso foi um dos motivos que que fez até que eu viesse depois para cá, né? E logo em seguida disso, eu dei meu parecer, né? E depois surgiu uma oportunidade, na época ainda do governador Mestrinho, logo depois da convenção da biodiversidade, estava tentando fazer uma iniciativa voltada para a biotecnologia aqui. A ideia também era ter um centro, e o ideal, esse é o ideal, eu acredito, de nós todos, certamente do Carlos, né? E de outros que estão trabalhando na área, a ideia seria desenvolver a biotecnologia aqui para agregar valor aos produtos da floresta, né? Evitar que a floresta seja derrubada, né? Melhorar o nível socioeconômico de vida da população da Amazônia, inclusive, especialmente do interior, né? Então, dentro desse ideal, a gente está até hoje, tá certo? E nesse contexto, a gente, na época, começou a idealizar um centro de biotecnologia e pensar quais seriam os possíveis projetos, mas sempre procurando unir os grupos daqui com grupos do Sul e, às vezes, grupos até de fora do país, né? E cada vez mais a gente teve um trabalho assim enorme. Quando eu estou falando da gente, é um conjunto de pessoas da UFAM, né? O professor José Aldair, a Sônia, é difícil citar nomes, né? Do INPA, do Instituto de Medicina Tropical, da época o EA não existia no começo, era o TAM, da Embrapa, a Fiocruz chegou depois também, juntamos as coisas. No sentido de juntos ter projetos e conseguir melhorar a infraestrutura, né? E com isso, com esses projetos, se a gente desse um salto, é uma história longa, tá certo? Se a gente desse um salto de lá até hoje, por exemplo, a nossa infraestrutura melhorou muito. E a partir de um determinado momento, quando o CBA estava pronto, a gente começou a investir muito em formação de recursos humanos. Formamos juntos, né, formação conjunta de Manaus, cursos desde especialização, técnico de nível superior, graduação, mestrado, doutorado em biotecnologia, um curso multi-institucional, e até depois, a pedido do MCT, um curso da Rede Bionorte. Montamos o doutorado da Rede Bionorte, né? Então, nós melhoramos muito, formamos muita gente. Na época, era muito difícil pessoas. Hoje, a Bionorte, com o PPG Biotech, é uma rede local, a gente formou da ordem de 800 pós-graduandos, 600 doutores, 200 mestres. Só nos últimos anos começou a sobrar alguns doutores, né? Tamanha era a carência na época, né? E a infraestrutura também a gente conseguiu melhorar bastante. A gente montou o projeto Genoma da Amazônia, né? Organizou, sequenciando os genes do Guaraná, o genoma do Guaraná. Na verdade, o transcriptoma, porque o genoma era muito grande para a época, né? E depois a rede proteômica do Estado, né? E depois montamos a Rede Bionorte, né? Na verdade, é uma potência hoje. A Rede Bionorte tem 31 instituições da Amazônia, todas as principais instituições envolvidas, né? E eu diria o seguinte, em termos de infraestrutura, a gente melhorou muito. Tá? Mas melhorou muito, mas ficamos num padrão nacional. Só que lá fora as coisas continuaram evoluindo, né? Então, e também nos últimos 8, 10 anos, gente, foi muito pouco dinheiro investido, né, na parte de ciência e tecnologia e também biotecnologia. Então, nós ficamos defasados em relação aos países, digamos, tipo Estados Unidos, Europa, e até a China agora, por falta de investimento, né? Então, por exemplo, hoje, um laboratório bem montado, digamos, na Harvard, no MIT, ou até uma empresa lá,
tem quase o número de robôs, quase igual ao número de pesquisadores. Então, se programa os robôs para fazer transformação genética, para fazer bioprospecção. Inclusive, um mentor do meu pós-doutorado, né? Eu reencontrei ele mais recentemente. Eu fiz meu doutorado em Manchester, na Inglaterra, e agora ele está em Cambridge, né? E lá ele é o professor do grupo. Eles estão desenvolvendo 2 robôs, para vocês terem uma ideia. Um é um robô, eles têm um nome muito curioso. Um chama Adam e o outro chama Eve, né? Um deles é um robô que está sendo montado para elaborar e testar hipóteses. Certo? Acho que é a Eve. E o Adam é um robô de bioprospecção que faz quase todas as etapas, né? Então, com esse falta de financiamento nos últimos anos, né, nós ficamos defasados. Eu acho que a gente tem que ter ciência disso. Mas é um padrão bem diferente de 20, 25 anos atrás, né? E a gente acredita, eu espero que se volte a investir mais em ciência e tecnologia também, né? Para a gente poder, na parte de molecular, de genética, engenharia genética, de bioprospecção, proteômica, dar suporte, bastante suporte a essas atividades de cadeias produtivas, né? E também de montar novas empresas de ponta, né? Então, para mim, não me alongar muito mais, depois a gente pode voltar nas perguntas, né? A gente sabe, pensamos muito, a gente sabe os principais gargalos atuais dessa cadeia de conhecimento, né, para chegar no bioproduto, né? E queria, assim, dizer que eu, particularmente, estou muito satisfeito com o trabalho do IDESAN, né? É um trabalho contínuo e sério, né? E dentro desse programa prioritário de biotecnologia, né? E, sem dúvida, vai ajudar muito, né, nesse propósito de a gente criar a estrutura e tal, né? E também a gente está evoluindo bastante, né, na incubação de empresas. Tem várias empresas incubadas, algumas já da área de bioeconomia que já estão saindo da fase de incubação. Então, eu acho que apesar disso que eu falei, né, eu acho que há uma necessidade de juntar bastante esforços e inclusive das instituições, né, para a gente criar uma infraestrutura que venha fazer frente ao desenvolvimento da biotecnologia do futuro. Ok? Vou devolver a palavra para vocês, depois a gente pode continuar. Senão Obrigado, doutor Esparta. Colocando assim, complementando a sua fala, né, a gente está inserindo, na verdade, quando surgiu essa nossa proposta, uma proposta pioneira no planeta, né? A parte do CONATS em si, que o propósito dele é a formação da ecocidadania, não simplesmente negociar um produto turístico. Por que acontece? Nós pensamos num produto, tá, que seja um ativo patrimonial, por isso é a nossa convergência com a bioeconomia, né? O que acontece? O turismo, como uma indústria, digamos, sem chaminé, né, é uma indústria que, quando ela está com os princípios da sustentabilidade, por isso que a gente fala no turismo sustentável aqui, com outro viés econômico, social, ecológico, espacial e cultural, atinge todo esse bioma, né, o bioma amazônico, né, e ele pode vir na ponta dessas suas pesquisas de biotecnologia e de bioeconomia. Por exemplo, qual seria, o senhor me estima, assim, doutor Espartaco, só de visitantes, de estudantes e pesquisadores para conhecer a biodiversidade da floresta amazônica? Em torno de qual o número que o senhor estima, assim, só para conhecer essa parte da biodiversidade amazônica? Número de estudantes, pesquisadores do planeta inteiro. Não. Olha só,
se a estrutura estiver bem organizada, né, acessível aos estudantes, né, milhões de estudantes vão querer vir aqui. Claro, dezenas de milhões, né? Claro. Agora, aí eu vou puxar o turismo ainda aqui, no meu ponto de vista, é um turismo bastante assim caro. Eu não quero usar outra palavra, caro, né? Só vem pessoas que têm muito recurso para cá. Nem os brasileiros de classe média não conseguem fazer um turismo na Amazônia. Então, é preciso, digamos, arrumar um jeito de popularizar isso. Pode ser até que, juntos com essas iniciativas que eu falei, né? Sim. Fazendo excursões, essas coisas, vai, né? Bom, certamente aparecer hotéis mais baratos também, né? E aí que você cria todo um conjunto que vem favorecer, tá certo? Sim, sim. Não, ele acontece, né? A gente tem estudado muito essa questão. É um turismo que acontece, é um turismo, inclusive, com muito dinheiro. Acontece que esse capital não está sendo revertido para as comunidades das regiões amazônicas, né? Então, o que acontece? É um turismo tá, internacional, ou pessoas que estão mais abastadas, até que, por exemplo, a gente poderia ter alguns incentivos, né, para visitar esse patrimônio da humanidade, a Amazônia, visitar essa região, incentivos que eu digo econômicos, né, estruturas que pudessem facilitar, digamos assim, baixar as taxas de impostos para os estudantes e para pessoas conhecerem esse bioma do qual todos nós dependemos dele para a nossa sobrevivência, né? Hoje está cada dia mais... Hoje em dia emerge essa situação, está mais clara. Claro, pela dor, né? Está vindo pela dor dessa pandemia, né? As pessoas, os olhares estão sendo mais focados na região amazônica. Mas acontece que nós temos que ter o quê? Essa conservação toda dessa biodiversidade, né? Também da questão das etnias como um todo, e temos soluções de regramentos que poderiam reduzir os impostos e incentivar a visita dos brasileiros, por exemplo, da classe média baixa, principalmente os estudantes, para poder aprender com esse grande laboratório vivo, maior do mundo, a maior floresta tropical do planeta, maiores recursos de água doce do planeta, né? Então, existem soluções, né? O professor Espartaco e Carlos, né? O nosso doutor Carlos também, engenheiro florestal, existem soluções, existem formas de se incentivar isso, né? Por isso, quando a gente fala que nós somos assim pioneiros nisso, porque a gente trata da questão da conscientização do ser humano para buscar as suas próprias soluções, né? Ou seja, o empoderamento, né? A conscientização em si. Porque, como o senhor sabe, é um cientista renomado, os outros, Carlos também, vários que estão nos assistindo, a ciência, informações ela tem, né? Conhecimento ela tem, né, doutor? Conhecimento existe, e muita produção científica nisso. Agora, o que acontece? E as pessoas não estão se apropriando desse conhecimento todo, né? Não está chegando lá na ponta. Nós fizemos aqui há muito tempo um trabalho de manejo aqui na maior lagoa da América Latina, a Lagoa dos Patos, onde eu estou aqui, de manejo, né, na época da pesca do camarão, aqui, que é uma grande produção, e esbarramos na questão da conscientização, né? Diz que esbarramos, o cara não deixou de continuar pescando, fazendo a pesca predatória, não parou de fazer isso, tá? Não se conscientizou e chegamos a um ponto de baixa de todos os estoques na parte de pesca do crustáceo, que vive de mais de 20 mil famílias aqui na região, né? Então, ou seja, esse é um exemplo e é um microcosmo em relação à Amazônia, mas a gente temos que tratar dessa conscientização das pessoas, do seu patrimônio que ela detém, desses pesquisadores de elite que tem aí, tá? Porque acontece o seguinte, o pessoal gosta muito de falar, se é de fora, né? É verdadeiro, mas nós temos aí doutores Espartacos, vários outros pesquisadores aí brasileiros dentro da Amazônia fazendo acontecer com informações,
com biotecnologia, com ciência, né, molecular de ponta, né? Só que tem que ter uma articulação nesse ponto, uma articulação entre a ciência para transferir essa tecnologia para chegar nas comunidades ribeirinhas, nos índios, né? Esse é o nosso grande ponto de onde a tesoura corta, né? E isso a gente termina, desculpe. Claro. Pode falar, doutor, pode falar. Não, eu acho que sobre esse assunto, talvez o Carlos pudesse comentar também. Não, já estou pedindo para o Carlos aqui, eu estou falando para o senhor e falando para o Carlos. Carlos, vamos deixar com a tua propriedade agora aí, de quem faz acontecer. Por favor. Eu agradeço essa ponte. E eu acho que essa bola cruzada eu vou tentar cabecear aqui para fazer um gol. O que o Espartaco trouxe, acho que ele trouxe uns elementos que a gente tem que ficar atento da estruturação, aproveitando a inovação disponível hoje em tecnologia da informação e outras ferramentas digitais que a gente tem. Então, o Espartaco falou no quesito biotecnologia específico e laboratórios com inteligência artificial, né? Não temos mais ou temos que ter a meta de não olhar mais nós olhando no microscópio, mas sim um robô gerando informação, trabalhando, gerando alguma coisa que seja mais ágil e que ajude a gente a desvendar essa Amazônia de uma forma mais rápida, né? Mais ágil, aproveitar essa velocidade. E foi um pouco dessa provocação que eu fiz no meu texto, quando pediram para mim qual é a fala que eu queria fazer. Eu falei biotecnologia para a Amazônia, e não biotecnologia da Amazônia para o mundo. Porque eu acho que a gente tem uma necessidade para a Amazônia, que responde por mais de 50% da área do país, e tem uma população moradora expressiva, e que precisa ter uma expectativa de resultados, né, econômicos maiores do que a gente tem os números atuais, a gente também precisa pensar grande, precisa olhar com uma estrutura maior e se preparar de uma forma mais adequada para superar essas questões que a gente está acostumado a ficar preso nelas. Desafio logístico, comunicação, multidiversidade de espécies, onde você tem um desafio de padronizar um insumo, por exemplo, né, uma copaíba. O óleo de copaíba é tirado de mais de 10 espécies, então, como padronizar esse modelo, como avaliar a qualidade desse óleo lá no campo, para poder chegar no mercado certo para cada público. A gente tem disponível agora muito mais ferramentas, e eu chamo elas de biotecnológicas, para poder enfrentar esses desafios. Se a gente olhar a Amazônia produtora, né, como cliente, a gente, ou o setor da informática, o setor dos suprimentos em geral, olha a biotecnologia da Amazônia como uma cliente potencial, a gente vai ter um olhar diferente para poder pensar grande, para poder pensar que o manejo do pirarucu, que já é enorme, já são mais de 100 lagos, centenas de lagos, não é nem 100, são centenas de lagos manejados hoje, com receitas irradiadas para diversos, também milhares de famílias no interior da Amazônia. Essas famílias, essas centenas de lagos, elas precisam de demanda tecnológica para produzir, para fazer gestão. Então, imagina um sistema de gestão de manejo pesqueiro, manejo de lagos de pirarucu exclusivo, que é de alto valor agregado, né, também, como ele sendo um empreendedor, olhando como esse potencial todo como um cliente dele, podendo prestar um serviço, usando as tecnologias hoje de comunicação à distância, usando a parte remota, né, disponível, atual, para atender essas cadeias produtivas. E aí eu acho que a gente poderia ter mais saltos. A gente tendo serviços e tecnologias disponíveis para poder expandir um pouco mais, agregando conhecimento tradicional local, com ferramentas tecnológicas, e superação, né, desses desafios logísticos, principalmente, que a gente encarando eles de frente, a gente consegue, né, resolver, aí a gente pode ser um ofertador de serviços para o consumidor final, mas também para a bancada da plataforma, por exemplo, que o Dr. Espartaco está comentando.
Você oferecer insumos de qualidade, continuados, com controle, que cheguem para cá, que na plataforma, na bancada, né, ou numa indústria, na bioindústria 4.0, vai se traduzir em produtos de alto valor agregado. Então, acho que se a gente compor sobre isso, também da necessidade, não só olhar, um produto que vira mercado, a cadeia produtiva muito simples, ela não é simples na Amazônia, ela precisa de mais insumos, precisa de tecnologia para isso, para a gente poder olhar no tamanho que é a Amazônia, né, uma economia no mesmo tamanho que é. E aí esse modelo, para mim, é importante, trazendo agora para a nossa principal agenda do Programa Prioritário de Bioeconomia. Ele tem essa oportunidade de financiar soluções para cadeias produtivas, soluções para o uso sustentável da biodiversidade. E no banco de projetos que nós abrimos para apresentar, receber projetos, apresentar para as empresas financiarem, né, infelizmente é mais difícil de explicar todo o programa muito rápido assim, mas a gente recebeu já mais de 36% dos projetos que vieram são de soluções para as cadeias produtivas. Então, de novo, é muito bom, tem soluções disponíveis na academia, aptas para virar inovação, ou transformadas já em negócios de impacto social e ambiental, que prestam serviços e dão suprimento para a cadeia produtiva acontecer com mais fluidez, né? E eu estou bastante animado que a gente consiga contribuir com essas cadeias, porque uma solução, ela serve para a Amazônia inteira, não é só uma cadeia produtiva numa região X da Amazônia que a gente vai ajudar a resolver. Uma solução pode resolver ou prestar serviços, né, ter como clientes toda a Amazônia que desenvolve essa cadeia produtiva. Eu estou empolgado com isso. Hoje o projeto, já tem um projeto da UEA, Universidade do Estado do Amazonas, que é desenvolvido para ferramentas tecnológicas de gestão territorial, para ajudar na cadeia produtiva, né? Acho que é esperar ele lançar o produto para a gente não quebrar a inovação, né, do processo, mas já estamos atendendo um desse, e um outro projeto que está em andamento também é um projeto de produto final, produto da cadeia da biodiversidade amazônica virando produto para mercado final também, mas esperando diversos gargalos num negócio de impacto social e ambiental já desenvolvido. Essa é a agenda que o IDESAN está trabalhando, os 2 projetos que o Programa Prioritário da Bioeconomia estão apoiando agora, a gente está fechando diversos outros, e como eu acredito realmente que a gente desenvolva soluções biotecnológicas para promover ainda mais insumos da Amazônia e atender mercados, soluções para o mundo todo, como já fizemos algumas vezes, né? Câmbio. Né, dentro da bioeconomia, dentro da biologia molecular, né, a solução parte da ciência, né, só que temos que ter um abraço maior dos segmentos da sociedade como um todo e dos gestores que fazem a coisa acontecer em termos de estrutura executiva, né, em termos até vamos falar em termos até de governo. Porque o Carlos mesmo pode nos falar agora um pouquinho, Carlos, como é que está a situação, tu acha, das perdas de biodiversidade na questão amazônica, principalmente na questão florestal? O que tu acha disso, no momento? Tá muito forte, está muito agressivo, está superando uma década inteira de superação de desmatamento, de grilagem de terras, também ocupação, perda de vidas humanas também. Isso é um fato. E olhando o lado da bioeconomia, a gente para de tratar do potencial da floresta e tem que ainda segurar a floresta em pé. Isso é um atraso, né? Então a gente deveria estar... Óbvio que as coisas ainda se sobrevivem dos 2 formatos, pelo tamanho da Amazônia, mas a gente sempre tem que parar para ainda ter que conter, debater sobre essa questão, sobre a vocação amazônica, sobre esse espaço de invasão, a gente perde tempo. Então, eu espero que isso se resolva, né? Porque está sendo bastante forte mesmo. E perdemos muitos ativos, né? Aí que entra a nossa questão que a gente fala muito do turismo sustentável. O cara tem que se conscientizar que é mais lucrativo para ele preservar e conservar do que destruir.
em todos os sentidos, não só em termos de manutenção de suporte à vida, mas também na questão de gerar negócio, de produzir soluções, né? E um dos grandes negócios dessa indústria sem chaminé, com baixo potencial agressivo, é um turismo de forma sustentável, um ecoturismo da região, que é a vocação. O que o senhor acha, doutor Esparta? Eu acho, como eu disse, o conhecimento dessas cadeias produtivas, a integração das comunidades nativas, ribeirinhas, e dentro de um projeto de um ou mais, né, vários projetos de bioprospecção. Vocês estão me ouvindo ainda? Tá baixinho, tá baixinho. Eu tive um pequeno problema aqui. Deixa eu ver se eu volto. Perdão. Só saiu a câmera, mas te ouvimos. Bom, então eu vou falando, tá? Depois eu vou dar um jeito de voltar, senão vai interromper. Então, se juntar esses... eu sei que não é fácil juntar esses pontos todos para um projeto de manejo completo de uma determinada área. Tem exemplos maravilhosos com pirarucu, né? Tem exemplos também de manejo de madeira, mas não um manejo integrado da floresta. Né? Eu acho o seguinte, se você não der opções para as populações da Amazônia, uma hora ou outra a gente vai acabar com a floresta. Então, quanto antes a gente integrar essas soluções para o Amazônia, inclusive, e eventualmente quem vier de fora sentir que é muito melhor ter a floresta em pé, né? Mais lucrativa, né? E daí, inclusive, pode integrar o turismo junto com a educação, né? O ecoturismo. O conjunto pode dar um grande balanço que mostre que é muito mais importante ter a floresta em pé. Né? Então, eu enxergo a coisa desse lado. Né? E aí entra a biotecnologia 4.0, de repente, em desenvolver produtos de alto valor agregado, ou agregar valor, bastante valor ao produto da floresta, isso vem completar esse conjunto. Né? Então, eu ainda gosto muito dessa ideia. E, claro que o pessoal, nós estamos no laboratório, a gente fica sonhando com isso. Né? O Carlos, o pessoal que está lá no campo, que vai ver a execuibilidade disso. Né? É isso que eu penso. O senhor pensa, vai totalmente ao encontro, porque a minha especialidade, quando eu fui trabalhar e ser qualificado pelas Nações Unidas, é o manejo integrado, né? Por isso que surgiu todo esse projeto e várias atividades econômicas dentro da preservação e da conservação da biodiversidade. Por isso que a gente entra com esse viés, porque a gente, né, dentro dos laboratórios, a gente pesquisava, mas, como eu lhe falei aqui, um dos exemplos das áreas que eu trabalhei, que o manejo da pesca como um todo, aqui numa região enorme, né, eram em torno de 20 mil famílias, né, e grandes pesquisadores já partiram para uma outra dimensão já, pescadores de ponta, assim, tudo, e a gente ficou nesse sonho de fazer esse repovoamento todo da região, né, aqui do estuário e tudo mais, e esbarrou sempre na questão que a gente sempre falou, temos informação, temos conhecimento, vamos transferir tecnologia, vamos fazer, né, conhecemos o ciclo de vida todo da região, vamos transferir e se esbarrava na questão da conscientização humana. Né? Doutor Esparta, Carlos, temos perguntas aqui da nossa assistência. Vou passar para Ianca aí. Quais as perguntas, Ianca? Pessoal, eu vou dar uma saída e entrada. Vai ser bem rápido, tá? Tá bom. Faça a pergunta primeiro para o Carlos, para mim poder voltar. Aqui, ó, nós temos uma pergunta aqui da Lila Costa, né? Quero saber das oportunidades para uma cientista recém-chegada em Manaus. Tem startups? Tem empresas de biotecnologia aqui? Aí,
Carlos, deixo para ti aí. Muito bom. Bom, boa sorte aí, você que está chegando. Eu vou deixar um site aqui nos comentários também, o site é bioeconomia.org.br, dá para conhecer um pouco mais sobre o Programa Prioritário de Bioeconomia. E uma dos formatos que o Programa Prioritário de Bioeconomia, que tem regras, né, para financiar projetos, para apoiar, são startups de biotecnologia. Então, agora mesmo também veio uma nova resolução da SUFRAMA, chamados o PROTECSUS, Projetos Tecnológicos de Sustentabilidade, que permite que mais uma parcela dos recursos das empresas seja investido em startups de biotecnologia. Então, eu recomendo que você dê uma olhada para isso. A gente tem startups, a startup definida, sempre é importante lembrar a definição de startup do Ministério da Ciência e Tecnologia, que tem sua definição própria, né? Tem um conceito de startup, não é um negócio de startup, é um negócio já pré-definido. Então, é importante, a gente precisa criar mais startups por aqui, aprovar e ter formas, né, de divulgá-las, esses negócios que estão crescendo por aqui, que estão aptos a virar negócios. Acho que essa oportunidade que a gente tem falado de traduzir a experiência da bancada, do pesquisador, para virar negócios, é o que a gente tem agora de oportunidade, pelo Programa Prioritário de Bioeconomia, com o recurso da Lei de Informática, onde quem financia, na verdade, não é o programa diretamente, são as empresas de informática do Polo Nacional de Manaus que podem identificar uma oportunidade para elas, né, seja como um apoio para a Amazônia, sem um retorno direto, seja como se posicionando como investidora de um negócio novo, ela que é a financiadora principal, e o Desan faz o meio de campo através do Programa Prioritário de Bioeconomia para que o recurso chegue para novas experiências. Mais alguma pergunta, Ianca? Pode passar. Aqui, ó, Taigan Correia Pereira. Boa tarde, muito importante o tema. Gostaria de saber como está a integração das atividades do CBA com o INPA, o FAM e o UEA. E quais as perspectivas para os próximos anos? E aí, quem pode responder? Doutor Espartaco? Eu posso tentar. Mas é o Carlos que vai pegar essa bola cruzada aí? Pode fazer um comentário, Espartaco. Pode fazer. Eu acho que o CBA tem ainda muita dificuldade em interagir, né, com as instituições, porque ainda não tem um CNPJ, por incrível que pareça. Não tem como assinar um convênio com o CBA diretamente. A SOFRAMA não tem experiência com biotecnologia, não tem equipe para isso. Então, o que se tem feito ainda num projeto ligado ao Pronametro, né, manter o CBA, manter algumas atividades de pesquisas com bons pesquisadores que tem lá, né, idealistas, tá certo? E, às vezes, acontece alguma interação, ok? Mas não é uma coisa do porte com que nós sonhamos, né, quando idealizamos o CBA. Então, mas isso pega muito na falta de um CNPJ, de uma instituição flexível que venha gerir o CBA. Esse é o meu ponto de vista. Eu vou acrescentar mais uma coisa. A gente, desde que idealizou o CBA, sempre imaginou... vocês estão me ouvindo? Sim, sim, doutor. A gente sempre imaginou que o CBA deveria ser um ponto que catalisasse, né, a interação universidade-empresa, ajudasse a resolver alguns gargalos dessa cadeia produtiva, né, eventualmente até catalisando a interação de grupos de várias instituições, né? Mas isso nunca, embora aconteça esporadicamente, não é com aquela pujança que a gente sonhou,
né? Mesmo porque, mais um outro aspecto também, CBA, por exemplo, agora o CBA tem projetos de pesquisa e tem, se eu não me engano, a incubadora de empresa ainda não voltou a funcionar. Aliás, não está funcionando, ela tem até espaço para isso lá, né? Agora, se você pensar, se você tem lá alguns grupos de pesquisa fazendo pesquisa, né, mesmo que seja pesquisa aplicada, é muito pouco em relação às outras instituições, por exemplo, de Manaus. Então, eu acho que o CBA precisava ser diferente, né? Para você ter uma ideia, nós temos 31 instituições na rede Bionorte, 200 orientadores, né? 400 doutorandos fazendo. Tá? O CBA precisava fazer algo que fosse complementar a isso que o INPA faz também, que essas instituições fazem. Ou seja, ser um centro, né, de catálise dessa interação universidade-empresa, de transferência de tecnologia, de incubação, né? Aí sim ela estaria cumprindo o seu papel. Mas nunca vai conseguir se não tiver um CNPJ. E também gerido por uma instituição que tenha tradição em gerir centros de pesquisa, né? A SUFRAMA não tem essa tradução, no meu ponto de vista, por mais respeito que eu tenha à instituição e às pessoas que estão lá, e até as que estão gerindo o CBA no momento. Entendeu? Essa é a minha opinião. Fala, Carlos, uma abordagem rapidinho, porque temos mais perguntas ainda aqui. Não, eu acho que não tenho a complementar a mais, não. Eu acho que a gente tem sempre uma esperança, uma boa vontade ali trabalhando com o CBA, tomar uma posição, né, uma definitiva, e eu estou totalmente de acordo com a visão do Spartak. Uma posição complementar, que agregue, né, que seja atrativa para os projetos que estão nas universidades irem evoluindo e depois usufruírem aquele espaço para um passo à frente para virar negócios, já aproveitando toda aquela estrutura bacana, acho que é um caminho muito bom. E aí tem as opções, um CNPJ novo, tem a Lei 13.019, que é parcerias com organizações da sociedade civil, né, que poderiam abrir o espaço público para que outros agentes públicos também desenvolvam, ou agentes privados desenvolvam iniciativas ali. Acho que os caminhos estão sendo debatidos, só como há bastante tempo eu não via. Então, eu estou com mais expectativas aqui, espero que continue nesse pique de debate aí, que a gente possa realmente contribuir. Também, como o Programa Prioritário de Bioeconomia faz todo sentido, né, o CBA forte, crescente, a gente tem toda a vontade para isso, e não tenho nada a acrescentar de diferente do Spartak, da posição que o Spartak coloca, essa complementariedade e não competição ou sobreposição. Pode passar mais uma pergunta. Completando um pouquinho, é muito importante isso que o Carlos colocou. Com a nova lei de inovação, a gente tem muito mais possibilidades de interação, muito mais, né? De, eventualmente, professores ir lá para o CBA ajudar, ou entrar numa cadeia produtiva do IDESAN, né? Tudo isso, ou, eventualmente, ir trabalhar numa empresa com uma bolsa, tudo isso em prol do desenvolvimento tecnológico brasileiro, né? Com organização, desde que não prejudique o trabalho das universidades, das suas ICTs. Mas a lei de inovação é um instrumento fantástico que nós temos agora. Queria reforçar o que o Carlos falou. Tranquilo, doutor. Ianca, pode passar a próxima pergunta, Ianca? Marinho Comércio Exterior aqui, ó, pessoal. Como a população pode contribuir para o desenvolvimento da bioeconomia na Amazônia? E aí, quem pode? Doutor Spartak ou... Valorizar nossos produtos, né? Ter uma preocupação com a origem dos seus produtos, desde que ele não afeta o desmatamento, se ele não vem de desmatamento ilegal, e se ele vem de um processo inclusive de participação. Então, tem um conhecimento hoje
também, de novo, temos mais informações, temos mais tecnologia para pesquisar, para buscar, então, produtos de origem, pensando numa população em geral, né, não especificando nenhum público em geral, mas o papel da população como consumidora faz diferença também, porque ela tem a capacidade de escolher os produtos que ela quer, e pode ser produtos que não venham de degradação amazônica, e melhor ainda se depois já virem de soluções a partir da biotecnologia amazônica, né? Dar preferência para o consumo. Acho que vai ser uma resposta rápida e genérica. Eu acho até um aspecto que essa pandemia talvez traga alguma coisa que venha beneficiar o desenvolvimento tecnológico geral e biotecnológico brasileiro, autóctono. Porque vocês perceberam que não é bom concentrar a produção em 1 ou 2 lugares do mundo, não é? Essa pandemia mostrou isso. Quer dizer, além de tirar empregos, né, e concentrar os empregos, eventualmente até mão de obra barata em outro lugar, cria essas fragilidades que a gente viu, né? E eu estava até comentando outro dia numa dessas lives que o nosso país é um país incrível, né? Se vocês imaginam, a gente é praticamente autossuficiente em energia, né? Nós somos, embora muitas vezes distribuamos de uma maneira não muito boa, um dos maiores produtores, o segundo maior produtor de alimentos, o maior exportador de alimentos do mundo. Então, somos autossuficientes, né? Então, na área farmacêutica de fármacos, nós não somos, né? A gente importa quase todos os insumos farmacêuticos ativos, com exceção de algumas empresas, uma até que a gente desenvolveu junto com a UFAM, o hormônio de crescimento humano, né, que chegou no mercado agora, está com o nome de CRISI brasileiro, feito por engenharia genética e fermentação. A Cristália tem tradição de fazer os IFAs aqui. Metade dos IFAs que ela usa, ela sintetiza por química orgânica e agora também por processos biotecnológicos modernos, né? Então, existe mais algumas empresas só que fazem isso nessa área, né? Mais uma ou duas, além da Cristália. Então, é preciso que a gente passe a fazer pelo menos os medicamentos essenciais. E aí, aproveitando, Carlos, tem muita coisa também que a gente pode fazer, substituir certos IFAs por extratos ou produtos naturais da floresta, que vai também precisar de pesquisa, né? Hoje tem até um esforço aí da Fiocruz, de certos ministérios, né, para ver se dinamiza a produção de fitoterápicos, né? Parece que nós só temos um fitoterápico aprovado aqui da Amazônia, que é a unha de gato, né? Então precisava, e aí não é muito complicado, não? Nós temos várias plantas medicinais que teriam um status. Era preciso fazer essas monografias, levantar isso, conversar com a Anvisa e colocar realmente esses produtos nossos de valor no mercado como um medicamento também, né? Então, eu acho que agora um produto colateral positivo da pandemia vai ser a gente olhar, ter ciência que nós precisamos fazer nossos medicamentos essenciais, né? Eu participei do projeto de insulina, né, de produção de insulina humana, quando eu era professor da UNB ainda, jovem, bem mais jovem, né? E junto com a Biobras, né, a gente desenvolveu a produção de insulina humana por engenharia genética e fermentação, mas depois de um ano de vendas, né, inclusive com a UNB recebendo royalties também, a Novo Nordisk comprou a
a Biobras, né? E parou a produção brasileira de insulina. Desde lá, vem alertando as pessoas, inclusive do governo, falou, a gente não pode ficar tão suscetível assim, né? Pode acontecer alguma coisa no hemisfério norte, né, e vai faltar medicamento aqui. Essa pandemia, ela já foi um sinal de alerta bastante sério para isso. Então, espero que sirva de lição, né? E com isso, eu acho que a Amazônia vai poder vir contribuir bastante, né, com a parte dos fitoterápicos e, eventualmente, até novos fármacos derivados, né? Câmbio. Mais alguma pergunta, Ianca? Aqui, como podemos levar as ideias da bioeconomia para os municípios do Amazonas? Existe um modelo aplicável em algum município do Brasil? Aí, Carlos. A gente tem muita coisa. É sempre assim um desafio, né, falar sobre essa parte. Quando a gente vai para uma biotecnologia mais assim do que o professor Espartaco está comentando, trazendo, eu acho que a gente tem em Minas Gerais com um espaço bastante promissor ali, que também veio numa proposta de mudança de matriz econômica e tem evoluído com empresas e startups biotecnológicas bastante. Na produção em si, na produção extrativista, a gente tem a Amazônia como produtora, mas com muita informalidade, né? Então, você vai pensar no todo nosso, castanha, copaíba, andiroba, murumuru, macaba, açaí, peixes, aí entra um leque, um cardápio de peixe e tudo mais, tem muita proposta, muita coisa acontecendo, mas ainda com muita informalidade. E aí isso não traduz em sinais econômicos, né, sinais de receita efetiva, que a gente consiga olhar para esses números, né? Então, a gente tem alguma coisa mais trabalhada. Hoje, e aí, infelizmente, a gente tem poucos exemplos de macro escala, de bioeconomia de macro escala. Se eu olhar lá para baixo, a gente vai ter nossa erva mate, nativa, brasileira, local, produzida em larga escala e hoje adaptada, né, em modelos consorciados entre extrativismo e plantação. E sistemas agroflorestais também. Então, tem alguma coisa que acha esse ponto de equilíbrio entre os três temas que são exemplos, talvez, que a gente possa aproveitar um pouco mais. Interessante. Então, mas tem alguns modelos. O Acre trabalhou alguma coisa mais forte, aumentando o valor agregado da borracha, da coleta do produto da seringa, né, coletada, e o que foi, virou produto agregado, gerando mais cadeia produtiva. E eu sou, de novo, totalmente alinhado com o que o professor Espartaco comentou. O manejo integrado é a necessidade da Amazônia, porque você tem o extrativismo com baixa densidade dos indivíduos. Então, você precisa ter um calendário de produção. Então, o produtor rural hoje ele já faz, só que não está normatizado para o extrativista amazônico já tem o período da pesca, o período da madeira, o período do extrativismo, o período do cultivo. Esse cardápio instrumentalizado, gerando, né, legalizado, totalmente formalizado nos processos de produção, gerando receita e impostos, a gente teria bastante impacto no significado da Amazônia para a economia nacional, né, porque a gente significa, porque a parte rural da Amazônia brasileira, todos os estados da Amazônia, o meio rural de produção já é baixíssimo, já com pouca significância para a economia de cada estado, e se a gente formalizasse, evoluísse com isso, a gente ia ter mais cadeias. E aí amarrar com biofármacos, com outros temas que possam ser fornecedores de insumos, né, para a biotecnologia e gerar alto valor agregado localmente. Ok, obrigado, Carlos, doutor Espartaco. Vamos para nossos minutos finais, né? Vamos agradecer tem só uma perguntinha para fechar aqui da Jane, nossa Jane aí.
Professor Spático, na sua opinião, o que ainda falta a ser trabalhado e sensibilizado para que as empresas do PIN percebam a importância e a necessidade de aportar recursos do PDI nos projetos da biotecnologia? Bom, na realidade, eu acho que o Carlos responde melhor isso aí, mas observe bem, com o Programa Prioritário de Bioeconomia, né, recursos estão vindo. Antes vinham muito menos, né? Então, não só direto, já tenho conhecimento que alguns recursos estão vindo também para a área de bioeconomia diretamente das empresas, mas o principal vem via o IDESAN, né, que coordena o projeto prioritário. Agora, é muito... observa bem, grande parte dessas empresas, né, elas são empresas dessa área de eletroeletrônica, que envolve essa parte de informática, né, e são empresas internacionais. Né? Então, as pesquisas mais profundas, né, normalmente ocorrem lá nos seus países, país de origem, né? Então, eles acabam financiando alguma coisa de tecnologia um pouco mais... Digamos, em vez de você estar pesquisando como é que você faz lá o microchip, você está financiando um sistema embarcado que vai ajudar o seu... São tecnologias mais periféricas, né? E isso ainda dentro da área deles, né? Agora, eu acho o seguinte, de uma forma geral, eu acredito que o mundo todo, né, quer ajudar a preservar a Amazônia. Né? Então, algumas dessas empresas que estão investindo certamente estão pensando nisso, e é algo muito positivo. Né? Então, tivemos até uma reunião que o IDESAN organizou. Algumas empresas que estiveram lá, elas estavam bastante preocupadas, procurando, inclusive, tecnologias de biorremediação, de tratamento de resíduos, né? Que são biotecnologias. Né? Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que o Carlos ele conhece bem mais disso, porque ele está no dia a dia agora, desse contato. Eu acho que o Carlos deveria complementar, ou corrigir até, se for necessário. Não, vou ser breve, então, para a gente estar estourando já. Esse primeiro ano de execução do projeto, que a gente começou a operar o Programa Prioritário de Bioeconomia, começamos em março de 2019, e agora concluindo o ciclo, né, de captação em março de 2020, foi captado 9,5 milhões de reais. É um dinheiro significante, é um dinheiro importante, a gente considera. Apesar do montante que tem disponível da lei de P&D não ser muito maior, né? A gente chega em 1,5% do valor, mas é um caminho que começou a ser aberto, uma picada nova de oportunidade de recursos. O Spartaco trouxe bem, são empresas de tecnologia, na boa parte empresas internacionais, então a gente tem que também traduzir a biotecnologia para esse parceiro, que vai ser diferente. Então, hoje tem as oportunidades que são mais evidentes relativas a tratamento de resíduos e biorremediação, que podem ser apoiados pelo Programa Prioritário via Programa Prioritário de Bioeconomia. E o Protexus, os projetos tecnológicos de sustentabilidade, que teve uma definição, ele tinha isso previsto na legislação, mas não tinha definido do que era exatamente. Então, isso veio com mais direcionamento para a bioeconomia, para a questão de resíduos também, para tratamento. A gente pode inovar bastante, gerando novos bioinsumos ou agentes, né, que possam atuar na cadeia da biorremediação.
E isso pode refletir também a mais do que o cliente, a empresa, mas também pode atender todo o polo, toda a cidade, todo o estado, atender o Brasil, então pode gerar novos prestadores de serviços, novas soluções para isso, e manter o radar ligado sobre isso. Esse tipo de financiador, né, um parceiro de investimento em bioeconomia, é um parceiro diferente de um edital da FINEP, de um edital do CNPq, de um edital da FAPEAM. A gente precisa nos preparar para ele agora. E aí a gente vai amadurecendo, vai criando confiança, vai criando um grupo, né, de atores. A missão também do IDESAN é disseminar esse recurso o máximo possível para todas as UTPs, para centros fora do estado do Amazonas, do interior do Amazonas, né, da Amazônia, a gente poder conciliar essa expertise dos pesquisadores, o olhar de calibração do pesquisador para apresentar projeto para o PIN, para as empresas do PIN, e aí esse recurso ter mais chance de chegar, a gente conseguir irradiar mais. Mas eu acho que a gente vai conseguir seguir nessa crescente aí. Primeiro ano, 9,5 milhões, e que a gente siga crescendo. Teve Covid também, né, que é um entrave bastante problemático para esse ano. Vamos ver que a gente vai avançando. Então, tá. Estamos aqui para fechar a rede de perguntas, aqui a Karina. Qual a importância da rede Bionorte para o desenvolvimento de novas tecnologias para a Amazônia, o Brasil e para o mundo? Pedir para o pessoal ser breve, aí, doutor Espartaco ou o Carlos, para responder, para a gente poder ir para encerrar. Bom, a rede Bionorte, vou ser bem breve, ela foi induzida à criação pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Há cerca de uns 10 anos atrás. Né? E incentivou projetos integrados entre grupos, né, competentes de vários estados para diminuir essa distância. Foi muito interessante. E culminou na elaboração de um projeto de um curso de doutorado que envolve os 9 estados da Amazônia Legal. Né? Esse programa já formou cerca de 400 doutores, né? Mas ele é em biodiversidade e biotecnologia. Então, às vezes, a gente vê trabalhos belíssimos também na área de biorremediação, de conservação também, de análise de invasão de plantas estranhas na Amazônia. O conjunto é muito interessante da biodiversidade e biotecnologia. E começaram a surgir patentes, várias patentes. Então, no começo, o curso de doutorado começou em 2012. Né? Nos primeiros relatórios, tinha só algumas patentes. Então, hoje já tem dezenas de patentes, empresas estão sendo formadas. Então, eu acho que é uma estrutura ímpar, né, para integrar os esforços. Né? Porque você encontra nessa estrutura desde o pessoal que trabalha lá com a conservação da floresta, até com as pessoas que estão trabalhando com espectrometria de massa. Né? E a rede é uma rede colaborativa. Então, se tiver questões específicas, a gente pode organizar times assim rapidamente, porque a gente já conhece essa estrutura, né? Inclusive da parte molecular, ao nível da Amazônia Legal. Então, acho que é uma rede bastante importante. Com certeza, é muito importante, muito aprendizado ali, né, e muita integração de cadeias também, de atores, de parceiros que devem ser agregadores e aceleradores de resultados para a Amazônia. Eu não estou ouvindo agora. O microfone dele está desligado. Oi, pessoal. Tá. Então, pede para ele finalizar aqui. Bom, a professora Olinda ainda está sem energia, né, lá na IANCA. E nós vamos fazer um encerramento já, agradecendo ao Carlos, doutor Espartaco, a IANCA,
a participação de todos, a professora Olinda, que ficou sem energia, caiu no meio da nossa rede, esse é um ponto aí da web, né? E querer colocar para todos que estão nos assistindo, toda essa equipe, que nós gostaríamos todos de ter vocês junto conosco sempre nesse nosso grande projeto de conscientização que é o CONATES. Uma gratidão imensa ao Carlos, ao doutor Esparto, a Ianca, a professora Olinda, que é a grande maestra desse projeto na região amazônica. Hoje em dia nós somos pioneiros na Amazônia, pioneiros no planeta nessa questão de humanização, de transferência de tecnologia, doutor Esparto, o Carlos aí, tá? Na questão de conscientização, de produzir uma ecocidadania, de construir um novo mindset, né, que possa priorizar essas questões de ciência, tecnologia, né, que possa oportunizar cada vez mais o desenvolvimento desse novo modelo de desenvolvimento que é a bioeconomia, que nós estamos trazendo para o tema nosso do CONATES, né, que temos uma grande visibilidade nessa questão em termos de lidar com as massas, né? Então, o CONATES tem esse grande viés. Quero agradecer profundamente a honra da participação do Dr. Esparto, a honra da participação do Carlos, e quero pedi-los, né, a participação da professora Olinda, que caiu no meio do caminho aí, sem luz, né, que é a grande gestora desse processo todo aí na região amazônica, tá? E todos que participaram aqui conosco, tá? E a minha gratidão de estar com vocês aqui é muito grande, uma honra imensa, tá? E hoje em dia a tecnologia nos possibilita de a gente estar numa rede que, para todos os cantos do Brasil e do planeta, que pessoas que estão nos assistindo, pessoas que eu conheço, que estão me mandando mensagens, tá? E vamos dar por encerrado a nossa reunião de hoje, nosso segundo CONATES, live do CONATES da Amazônia, e já convidando esses nossos participantes, né, Ianca, através da Olinda, para continuar conosco no CONATES Amazônia, porque nós vamos desenvolver ainda muitos projetos dessa área aí, em conjunto. Muito obrigado. Sim. Deixa eu só dar um tchau aqui, um alô para todo mundo que participou da live, tiveram perguntas, o pessoal estava bem curioso, bem interativo acerca do assunto, e até porque, né, o doutor Espartaco e o seu Carlos Cury, assim, que são grandes referências aqui no nosso estado, acerca de bioeconomia, biotecnologia, preservação, e entre outras coisas. Eu já tive várias oportunidades na própria CONATES Amazônia de vê-los, né, palestrando e falando sobre a temática, e aí só dar um alô para todo mundo. Foi a Lila, o Lismala de Belém, o Miro, que participou da nossa live, a professora Jane, maravilhosa professora Jane, o Marley, o Taiwan, nossa, que nome diferente, bonito, o Edi, a Karina, que foram as pessoas que estiveram interagindo durante a live com a gente, o professor Carlos Varela, lá de Roraima, deixa eu ver aqui mais, eu acho que foram só essas pessoas que estiveram sempre ativas aí, a Bianca também, Bianca Amorim, que faz parte do CONATES, né, do CONATES, que está sempre participando, e aos nossos convidados especiais que participaram aqui de maneira tão gloriosa, com as suas histórias. A gente poderia ficar aí umas 2, 3 horas ouvindo facilmente vocês falando sobre a nossa Amazônia e sobre os nossos potenciais aqui da nossa região. Agradecer, pedir para o pessoal ficar conectado com a gente na próxima live, dia 17 de agosto, aqui na página do Facebook da CONATES Amazônia. Palavra final de vocês para se despedir do público. Eu me despeço por aqui e agradecer a participação, em nome da professora Olinda, em nome da CONATES Amazônia. Nós agradecemos imensamente ao convite, ao aceite do convite para estar aqui hoje. E, infelizmente, aí houve esse problema com a questão da energia. Então, aqui durante a live, a gente pôde acompanhar essas questões que acabam acontecendo no home office. Mas acontece, né? É um ambiente imprevisível esse aqui. Aí, agradecer a todo mundo. Obrigadão. Tchau, tchau. Deixa eu sair aqui. Bom, gente, muito obrigado pela oportunidade, viu? Estar junto com vocês aqui. Tchau, obrigado.
Fala, Carlos. Obrigado também, boa tarde, boa sorte à Conatos. Conte com a gente para nos integrarmos cada vez mais. Obrigado a todos que assistiram. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Agora.